Então, a gente vai voltar lá agora no modelo keynesiano para tentar analisar como que, na realidade, o modelo tradicional agora contra-ataca, né, o pensamento da escola neoclássica, que implica o pensamento do Milton Friedman e do Robert Hall. E a gente vai ver que essa discussão é uma discussão extremamente interessante, embora raramente seja motivo de questões de prova, né, tanto ela da área fiscal quanto da área bancária, portanto nós estamos falando dos fiscos estaduais, da Receita Federal e também do Banco Central, mas eu quero te lembrar que essa, na verdade, é uma situação absolutamente importantíssima para você, porque, na verdade, distinguir as escolas de pensamento econômico e, por um outro lado, entender qual é, na verdade, a política que cada uma delas efetivamente propõe ou que, na verdade, analisa, nos serve de parâmetro para poder fazer a resolução daquelas questões que nós podemos, enfim, considerarmos na prova um pouco mais simples. Ok? Vamos lá, então. Vamos para a nossa questão. Então, numa relação aí, né, Guerra nas Estrelas total, que me inspirou a fazer esse slide, né, o Império contra-ataca, né, nós teremos, então, o modelo tradicional contra-ataca. Então, o que nós sabemos, né? Que apesar dessas teorias que nós viemos estudando até agora serem as mais fortes no momento atual, os dados indicam que tanto a função tradicional de consumo quanto, na verdade, a LCTRP, ou seja, na verdade, né, a teoria, né, da renda permanente, levando-se aí em consideração, contribuem, na verdade, para explicar o comportamento do consumo. Então, lembrando a você, né, que nós partimos de uma ideia inicial, que foi a ideia do Fischer, avançamos para a ideia do Modigliani, avançamos um pouco mais para a teoria do Friedman e, incorporando as expectativas racionais, nós tivemos o Robert Hall. Todos eles, na verdade, falando basicamente a respeito de uma teoria clássica ou neoclássica, né, a respeito do nosso assunto, que, na verdade, é a economia intertemporal. O comportamento real do consumo apresenta uma sensibilidade excessiva e uma suavidade excessiva. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que nós estamos falando. Nós temos dois pensadores, aliás, um deles, né, bastante interessante, com um livro publicado no Brasil, que é o Mankiw, tudo bem? Aliás, um livro que eu lhe indico, tanto para micro quanto macroeconomia, sobretudo para aqueles alunos, né, que estão tendo o primeiro contato com a disciplina. O Mankiw, que na verdade faz parte de uma teoria neo-keynesiana, né, ele é extremamente didático, né, ao longo do seu livro e ajuda bastante os alunos em início de preparação para a economia, tanto para fisco quanto para Banco Central e bancos estaduais. Volto a dizer porque ele traz uma gama de exercícios interessantes e porque ele é extremamente didático, trazendo exemplos do dia a dia. O Mankiw tem um livro, né, dividido em duas partes, uma que na verdade inclui a parte introdutória e microeconomia, e o outro a parte introdutória e macroeconomia, portanto dividido em 2 volumes, ou você poderá adquirir, né, um único livro dele, que é a Introdução à Economia, que junta, né, a micro e a macroeconomia com uma única introdução. Talvez a segunda opção seja mais interessante. Então, voltando para cá. De acordo com a abordagem de Hall, a variação no consumo me é dada, né, pela variação da expectativa de consumo menos, né, a teoria da renda permanente. De acordo com a teoria keynesiana, nós temos que consumo é igual, né, a consumo, né, do primeiro momento, ou seja, consumo inicial, mais o consumo, revelando-se aí a multiplicação da renda e da disponibilidade dessa renda. Portanto, nós temos esta situação.
se uma parte da população se comporta de acordo com o modelo tradicional e o restante segue a teoria da renda permanente, então nós podemos chegar a esta equação. Ora, na verdade, né, o que os tradicionais, como Mankiw, está a nos afirmar é que nem todo consumidor se comporta de acordo com a TRP, ou seja, com a teoria da renda permanente, que por sua vez divide a renda em dois grandes tipos. A renda que é permanente de um lado e a renda que, na verdade, é transitória do outro lado. O que, na verdade, o Mankiw está a nos afirmar é que parte dos consumidores seguem a teoria da renda permanente. Parte da sua renda é permanente, parte é transitória. Porém, a teoria keynesiana, na verdade, quando nos afirma, né, que o consumo vai ser igual ao consumo mais o consumo pela renda e a disponibilidade, na verdade, ele está a nos afirmar que, na verdade, parte dos consumidores tem a renda transitória e que outros não. E que, portanto, nós não podemos fazer uma generalização acreditando que todos os consumidores estão dentro da teoria da renda permanente. Se assim é, o contra-ataque desse modelo nos afirma exatamente esta equação. E aí a estimativa é que essa equação resulte, né, no seguinte: implica que menos da metade do comportamento do consumo é explicado pela renda corrente e não pela renda permanente. Ou seja, na verdade, vamos voltar, isso implica que menos da metade do comportamento do consumo, ou seja, do consumo no momento presente, é explicado pela renda corrente e não pela renda permanente, que, por sua vez, né, pode ser dividida com a renda transitória. Se assim é, vai ser colocado um outro elemento nessa equação, que é a restrição ao crédito. Portanto, há uma restrição ao crédito quando um consumidor não consegue tomar dinheiro emprestado para sustentar o consumo presente na expectativa de uma renda futura mais alta. Isto implica, portanto, né, que menos da metade do comportamento do consumo é explicado pela renda corrente e não pela renda permanente. Porque, na verdade, eu posso ter uma renda corrente que seja somada à capacidade de crédito presente dentro da economia e que, portanto, eu posso ter um padrão de consumo no momento presente que seja, na verdade, maior do que a minha restrição orçamentária. Sendo assim, existe uma coisa que nós chamamos de incerteza e poupança precaucional. Por gentileza, corrija aqui, né? É poupança, perdão, poupança precaucional, de precaução. Tranquilo? Então, voltemos para cá. Uma grande parte da poupança é utilizada como estoque regulador. Não ocorre uma redução da poupança das pessoas aposentadas. Elas continuam utilizando a poupança como um estoque para uma eventualidade negativa. E, portanto, na verdade, o que, na verdade, o Mankiw está nos dizendo é que aquele raciocínio que era feito pelos clássicos, de que, na verdade, eu tinha uma seguinte situação, de que, na verdade, se eu reduzir o consumo no momento presente, eu terei aumentado a minha poupança no momento presente, e que, na verdade, eu terei no momento futuro
uma situação de poupança igual a zero, mas que eu terei, na verdade, uma renda que me é dada pela renda do momento 2, né, mais o valor poupado, né, 1 mais R, na verdade ocorre uma situação interessante de que o que Mankiw está dizendo é que no futuro o S, ou seja, a poupança não é igual a zero. Na verdade, a poupança continua acontecendo, que na verdade agora significa que o mais idoso poupa ou tem um estoque de poupança para uma eventual situação negativa, por exemplo, como de doença, e que, na verdade, eu posso ter uma situação em que minha renda futura não seja me dada somente pela poupança realizada no passado, mas também pela poupança que vem sendo realizada no momento futuro. Ora, lembrando então a você, as flutuações de renda criam um certo pessimismo para o consumidor. Resultado, uma forma de se evitar os tempos ruins é manter um estoque regulador de moeda, que na verdade será um nível, né, de riqueza-alvo, daquilo que eu quero efetivamente poupar no momento presente e no momento futuro, para se evitar qualquer tipo de situação adversa que por um motivo qualquer venha se abater. Podemos caminhar para o problema, vamos corrigir. Podemos inclusive caminhar para um problema que nós chamamos de problema... vamos voltar aqui, que nós chamamos, né, de o problema Barro-Ricardo. Então, a pergunta é, os títulos do governo são riqueza líquida? Isto é conhecido como hipótese de equivalência ricardiana. Quando o governo cobra impostos, as pessoas gastam menos para pagar os impostos. Quando o governo emite títulos públicos para pagar mais as famílias, não sentem uma alteração na renda disponível total. Ou seja, na verdade, quando eu tenho uma maior tributação, automaticamente nós sabemos que nós temos uma menor quantidade de renda disponível para consumo. Porém, quando na verdade o governo emite mais títulos públicos para poder pagar os seus déficits e o seu endividamento, na verdade significa dizer que a poupança das famílias que foi acumulada no momento 1 significa, na verdade, a manutenção do consumo no momento 2. Se assim é, o que a gente sabe? No futuro, o governo deverá pagar a dívida, ou seja, os títulos emitidos. Portanto, terá que aumentar os impostos no futuro. Como os consumidores são racionais, teoria das expectativas racionais, eles antecipam o movimento do governo e reduzem o seu consumo para pagar mais impostos no futuro. Resultado, na verdade, nós vamos poder perceber que essa teoria nos afirma que o consumo presente será igual ao consumo futuro. Ok? Com isso, então, nós terminamos a nossa parte aí de economia, né, intertemporal. Na próxima aula, nós vamos voltar aí com mais um conteúdo de macroeconomia para você. Forte abraço, então. A gente se vê. Até lá.